Onde é que foi? Oi, gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui à TV Assembleia Legislativa. Nós estamos começando nesse momento o programa Agora Goiás dessa terça-feira com imagens ao vivo de Goiânia feitas lá do Morro do Mendanha. E a gente começa esse programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você sabe exatamente qual é a diferença entre alimentos diet e light? Nós vamos falar desse assunto e muitos outros com a nutricionista Camila Caiado, que toda terça-feira está com a gente aqui no programa Agora Goiás. Vamos falar também sobre prisões indevidas. O que fazer diante de uma situação como essa? É comum no Brasil acontecer esse tipo de prisão? Nós vamos falar também hoje sobre vários outros assuntos aqui no nosso programa. Eu espero a sua participação, porque nós vamos falar de um tema que te interessa muito, a questão de animais, principalmente maus tratos contra animais. Esses e outros assuntos são destaques a partir de agora no nosso programa, ao vivo, aqui na TV Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos. Agir com crueldade contra animais é uma atitude, no mínimo, covarde, não é isso? A gente sabe disso, porém toda a comunidade precisa reagir quando há esse tipo de situação de sofrimento gratuito aos animais. Nesse contexto, a Assembleia Legislativa de Goiás está promovendo o mês de Abril Laranja. É um mês que a gente conscientiza as pessoas contra os maus tratos a animais. A Daniela Mello fez uma reportagem especial sobre esse assunto que nós vamos ver agora. Imagens da Câmara de Segurança registraram um homem de 33 anos andando de bicicleta puxando sua cadela por uma corda no pescoço. O animal teve dificuldade em acompanhar a bicicleta, o que motivou o homem a agredi-la com chutes e socos até cair no chão. Em seguida, ele começou a arrastá-la. Toda a ação foi praticada com extrema violência. 2 dias depois ele foi localizado e, além disso, ela ainda estava magra, sem água, amarrada. Então, ele foi autuado em flagrante, porém, infelizmente, ele foi solto na audiência de custódia, né? E ele era uma pessoa que já estava fazendo benefício da tornozeleira. Então, a gente diligenciou, fizemos vários levantamentos para comprovar que ele realmente não pode continuar vivendo, né, livre, e a Polícia Civil representou pela preventiva dele para que ele possa responder a esse crime de preso. E a cadelinha ela está até hoje na baia da clínica aguardando uma adoção. Os casos de maus tratos aos animais vêm à tona de maneiras diversas, desde relatos chocantes de testemunhas até investigações. Por trás de cada história, há uma vida em apuros. Cães que enfrentam diariamente uma realidade de dor e sofrimento nas mãos daqueles que deveriam protegê-los. O artigo ele fala atos de abuso, maus tratos, ferir e mutilar. Aí o ferimento e mutilação tem relação com agressão. Mas se você é um tutor, você tem obrigação de disponibilizar água e comida frequente para o seu animal, você tem que manter ele livre de parasitas, espaço adequado, não pode manter esse cachorro acorrentado, né, de forma permanente, é claro que se for por um período curto, tudo bem, mas né, manter um cachorro frequentemente acorrentado. E a questão do atendimento veterinário. Se o seu animal está doente, você como tutor, você tem obrigação de socorrê-lo. Em meio aos latidos persistentes no Centro de Zoonoses de Goiânia, funcionários trabalham incansavelmente para garantir a acomodação e o cuidado adequados para os cães resgatados das ruas. No entanto, recursos limitados e o aumento do número de animais abandonados tem sido um desafio. O controle de zoonoses recebia, em média, 2, 3 cães no mês. Mas a partir do momento que Goiânia, através da Polícia Civil, começou a intensificar ações de combate a maus tratos, a gente tem recebido muitos cães. Muitas vezes recebemos 15 a 20 de uma vez. Então, assim, o ano passado nós recebemos no total 75 animais. E as dificuldades que a gente enfrenta aqui para poder atender essa demanda, nova demanda.
Gente, essa aqui é a senhorinha que está aqui no Centro de Zoonoses, está sendo muito bem tratada. Rafaela, qual que é a história da senhorinha, né? E por que esse nome? Na verdade, a gente chegou com muitos cães, faltou um pouco de imaginação minha, eu acho mesmo. Como ela já é uma cadelinha idosa, ela deve ter em torno aí de 8, 9 anos, eu coloquei como senhorinha, porque ela é uma ladyzinha também, muito educadinha. Ela veio de uma ação da Polícia Civil contra maus tratos, ela e mais uns 15 animais que foram abandonados na casa. Acho que a pessoa mudou e largou esses animais lá. Quanto tempo os cachorros ficam aqui para adoção? Eles estão ficando em média aí de 6 meses a 1 ano. Pensando no bem-estar dos animais, a Assembleia Legislativa promove neste mês a campanha Abril Laranja. A iniciativa é do presidente da Alego, Bruno Peixoto, juntamente com o deputado Virmondes Cruvinel, em parceria com o Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás e a Diretoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Alego. Essa campanha eu fiquei muito feliz, mesmo porque a gente vai trabalhar lá, vai dar palestra em conjunto com a delegada Cimeli, com a veterinária perita da Polícia Técnico-Científica, e aí a gente vai divulgar o que configura realmente maus tratos, o trabalho das zoonoses, que muita gente também não sabe, essa nova parte do bem-estar animal que a zoonose está recebendo, né, e as dificuldades que a gente enfrenta aqui. Um apoio do Poder Legislativo para acompanhar aí hoje o que a gente espera de proteção animal é muito importante. Olha, essa é uma iniciativa muito importante da Assembleia Legislativa, que é exatamente dedicar uma discussão durante todo esse mês sobre essa questão dos maus tratos. A gente fica imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa se maltratar um animal como esse indefeso, deixar sem comida, deixar sem água, arrastar pelas ruas, como a gente já viu muitas vezes, com imagens deploráveis, triste até de assistir. Não é? Isso é crime. A gente tem que entender isso como uma atividade criminosa. E se você perceber que tem acontecido alguma coisa perto da sua casa, denuncie. O telefone da Polícia Civil é o telefone 197, mas você pode denunciar também para a Polícia Militar. E a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, tem exatamente um setor especializado só nesse atendimento de maus tratos a animais. E é preciso a gente realmente ter essa consciência. Se vai criar um bichinho, crie direitinho, não deixe passar fome, não deixe passar sede, porque realmente eles não têm culpa de nada. Eu já vi casos de pessoas que mudam, trancam toda a casa e deixam os bichinhos lá, cães e gatos, passando fome, passando sede, uma situação realmente muito triste. A gente pergunta, né, até onde chega a maldade do ser humano. Mas vamos seguindo agora o programa, porque tem mais novidades agora. Vamos falar de... Vamos falar de prisões indevidas. Quando é que elas acontecem? O que fazer diante dessa situação? Nós estamos com o advogado criminalista Gabriel Fonseca, aqui ao vivo com a gente. Doutor Gabriel, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, prazer, satisfação estar aqui com vocês hoje. Vamos falar desse tema muito importante, vamos debater, vamos explicar melhor para a sociedade. Eu queria, antes da gente, que o senhor fizesse uma diferença entre a prisão ilegal e a prisão indevida. A prisão ilegal é aquela que é aplicada quando não é cabida. Por exemplo, um crime que tem a pena menor que 4 anos, ele não é capaz de ensejar numa prisão preventiva. E se ela for aplicada por um juiz, essa prisão é ilegal. Uma prisão preventiva que tem um prazo excedido, que o processo está demorando muito e esse prazo se estende por mais de 90 dias, mais de 100 dias, ela passa a ser ilegal. Agora, a prisão indevida é aquela prisão que... O senhor falou na prisão preventiva, mesmo ela não tendo prazo, mas ela tem um prazo razoável, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Acima de 3 meses... Isso. O Código de Processo Penal, ele pede para revisar essa prisão preventiva a cada 90 dias. Correto. Se essa revisão for feita e o juiz entender que ela deve ser mantida, tudo bem. Agora, se o processo está parado, está demorando e o acusado não tem culpa dessa demora, então essa prisão passa a ser ilegal. Essa é a diferença. Agora, a prisão indevida é aquela que tem provas que a pessoa não cometeu o fato, tem provas que a pessoa não cometeu o crime, mesmo assim ela continua presa ou até mesmo condenada. O senhor tem um exemplo prático para a gente mostrar para o nosso telespectador de uma prisão indevida? Tem. Ano passado, assumi um caso na cidade de Anápolis,
que um homem respondia por homicídio, um senhor, na faixa dos seus 60 anos. E ele e a esposa foram acusados de homicídio porque a esposa teve uma crise de ciúmes e ateou fogo em outra mulher. E esse senhor, ele se viu à mercê ali, ele não teve nenhuma participação, não teve nenhuma intenção no fato. Ele apenas estava no local errado, na circunstância errada. Estava no local do crime. Estava no local do crime. Então ele foi uma mera testemunha. Ele não participou, ele não tinha intenção que isso acontecesse, apenas ficou à mercê do que a esposa fez, por uma crise ali psicológica, psiquiátrica. E por esse fato ele ficou preso por 3 anos. Na data do júri dele, inclusive o próprio promotor de justiça entendeu... Aí seria uma prisão preventiva? Ele estava preso preventivamente. Certo. Ele não havia sido condenado. E na data do júri, o próprio promotor entendeu que ele deveria ser solto, não deveria ser condenado, porque ele foi uma mera testemunha. Ele estava lá, assistiu tudo acontecer e não teve nenhuma participação. Agora a mulher foi condenada. E nesse caso não seria omisso? Não foi omisso também? Foi. Não, na verdade omisso não, porque ele não teve tempo para reagir. Simplesmente a mulher pegou uma querosene, jogou na outra mulher, ele tentou segurar ela, ela já estava com fogo na mão e ateou. Então ele não teve nem tempo de reação. Ele deveria ter feito alguma coisa se ele pudesse, se ele tivesse a chance de defender a mulher. Seria um dever dele. Agora, como não teve esse tempo, ele não teve nenhum tipo de participação. 3 anos preso não é um tempo mais que suficiente, por exemplo, para... Primeiro começa com a investigação da polícia, né? Isso. Como é que eles chegaram à decisão de que realmente ele não tinha participação? A polícia não conseguiu ver isso? Não, a polícia não conseguiu ver isso porque as provas eram muito escassas. A partir do momento que tem dentro de um lugar, nesse caso foi dentro de uma casa, 3 pessoas, uma é ateada a fogo e a outra pessoa ali vê nessa situação, nesse contexto, a polícia automaticamente entende que ela também participou. Então, até a gente conseguir levantar prova, até demonstrar que ele não teve intenção, a própria mulher disse que ele realmente não teve nenhum tipo de intenção, esse tempo passou, a polícia, o Ministério Público insistiu na prisão dele, o juiz concordou, porque falaram que o crime teve uma gravidade abstrata, teve uma gravidade muito alta e que se ele fosse solto ele poderia fazer um mal para a sociedade. Sim. Mas depois, quando chegou do júri, o próprio promotor entendeu, não, realmente aquilo foi só uma testemunha. Quais foram as provas levantadas para chegar à inocência dele? A palavra da mulher, que foi a esposa dele, ela mesma relatou que ele não teve nenhum tipo de atuação. Ela falou isso desde o início? Ela falou isso desde o início. A palavra dela tomou força no júri, que foi uma situação muito emotiva, ela chorou, ela falou que prejudicou ele, se sentia muito mal por isso. E a palavra também dos familiares, que mesmo que não estivessem lá, sempre falaram do comportamento dele. Um senhor de 60 anos que sempre trabalhou, 8 filhos, nunca teve nenhum tipo de processo, nunca teve nenhum tipo de comportamento compulsivo, de ira. Então, todo esse tipo de contexto fez com que a gente demonstrasse que ele não teve participação. Doutor Gabriel, aí cabe indenização. Cabe indenização e deve ser pedida. E fica difícil até calcular o valor dessa indenização. Pensa ficar 3 anos sem poder exercer seu labor, longe da sua família, sofrendo maus tratos no presídio, que é um local precário, não se alimentando bem. Como que você vai monetizar essa indenização a ser paga? É muito complicado. É aquela história, tem que ser paga a indenização, mas quando a gente olha não tem dinheiro que paga uma situação como essa. Realmente é muito triste. Doutor Gabriel, agora se a gente for para um presídio, eu acho que isso em qualquer lugar do país a gente vai encontrar situações terríveis. Por exemplo, de gente que está cumprindo uma pena em regime fechado, já tem direito, já há muito tempo, de mudar de regime, por exemplo. Isso aí é uma prisão indevida. Isso é uma prisão indevida. Muitas pessoas têm o direito de progredir de regime, porque o sistema de lei do Brasil ele adotou esse regime, que começa, se você tem uma pena acima de 8 anos, começa a cumprir pena no regime fechado. Depois ele vai regredindo, a partir do momento que você cumpre determinado tempo, você vai para o semiaberto, que é onde de dia você deve trabalhar e de noite dormir na casa de albergado. Depois você vai para o regime aberto, que aí você fica literalmente solto, vamos colocar assim, mas com observações. Então, a própria lei do Brasil adotou esse regime e ela deve ser cumprida. Não é porque a pessoa cumpriu um crime terrível, isso independe. O certo é que ela cumpriu determinado tempo de pena, ela deve progredir de regime para o mais brando.
O responsável por isso é a Vara de Execuções Penais? A Vara de Execução Penal, que analisa o comportamento da pessoa durante a prisão, analisa o fato cometido, tudo o que acontece com a pessoa durante a prisão, ela analisa e, passado esse tempo, constatado que ela tem um bom comportamento, ela pode progredir de regime. E a gente sabe que a Justiça tem um acúmulo de processos. Nesse caso, isso não pode ser utilizado pela própria Vara de Execuções Penais para justificar essa demora? A Justiça não tem só um acúmulo de processos, como o sistema carcerário tem um acúmulo muito grande de preso. Então, a balança pende para os dois lados. É fácil justificar isso, mas assim, a gente tem que entender que o preso, a pessoa que está cumprindo pena, ela não tem culpa disso. A culpa é do poder público. Que tivessem mais servidores públicos, que tivessem mais juízes, mais assessores, mais promotores, esse seria o certo. Uma estrutura melhor no Poder Judiciário, mais gabinetes. Então, tudo isso faz com que o excesso de processos atrapalhe muito também a vida dos juízes. Agora, a gente sabe que isso, infelizmente, é comum no Brasil. Muito comum. Mas as pessoas, por exemplo, essas pessoas que estão sendo prejudicadas, elas recorrem à Justiça no sentido de pedir uma indenização, no caso, para o poder público, no caso da Justiça, do juiz da Vara de Execuções Penais? Dificilmente essas pessoas recorrem nesse sentido, porque elas não têm o devido conhecimento. A maioria das pessoas que estão presas, elas são pobres, não têm condições de pagar um advogado e às vezes ficam à mercê da Defensoria Pública, que assim atende aqueles casos mais urgentes. Então, pela falta de conhecimento, pela falta de clareza, às vezes, de um advogado, de explicar para ela que ela tem esse direito, elas não recorrem a esse pedido de indenização, porque já deveriam ter sido soltas, mas continuam presas. Quais são, o senhor tem uma noção do que a gente pode entender como prisão indevida no Brasil, além desse que eu citei? Tem muitos outros casos? Tem muitos, acontece bastante. Eu vou dar outro exemplo aqui, e aqui eu já deixo claro que eu não estou falando mal da lei. Eu estou apenas exemplificando o que acontece no nosso dia a dia. Muitas mulheres usam a Lei Maria da Penha para prejudicar, para causar um mal ao homem. É uma lei muito importante que serve assim, fundamentalmente para proteger as mulheres, de extrema importância no nosso país. Mas, infelizmente, ela é usada por algumas mulheres no sentido de prejudicar. Simplesmente elas, às vezes, se machucam. Já peguei casos que a própria mulher se machuca e chega na delegacia falando que foi o homem e pede o afastamento dele do lar, pede medidas protetivas para ela. Então, esse tipo de caso, mesmo que não enseje numa prisão, são decisões tomadas indevidamente. Você pode tirar um pai do lar, você pode afastar ele dos filhos, você pode obrigar ele a pagar uma pensão, mesmo que ele não tenha feito nada. Então, assim, no nosso país acontece bastante a questão de decisões indevidas, muito pela escassez de prova. Principalmente nesse caso de medida protetiva contra a mulher, acontece dentro do lar. Fica difícil de provar que a mulher se machucou e o homem também fica difícil de provar que ele não fez nada contra ela. Então, são decisões muito temerárias que devem ser analisadas muito bem. Que é uma coisa muito importante deixar claro que não é a culpa da lei. Né? A lei é importante, ela é fundamental na defesa da mulher, principalmente nessa luta contra a violência. Tem que existir. Aí, no caso, seria muito mais por parte da investigação para detectar realmente o que aconteceu. A lei é fundamental. Sem a lei, a gente não teria ordem, principalmente nesse caso contra as mulheres. E a lei tem que proteger a mulher, sim, porque a mulher é uma figura vulnerável fisicamente perto do homem. Então, a lei vem com esse intuito de proteger exclusivamente a mulher. Agora, o que é errado é a falta de estrutura para a investigação. Faltam elementos probatórios para demonstrar que a mulher ou cometeu algum ato injusto com o marido ou que realmente foi agredida. Falta prova para os dois lados. Nesse caso aqui, voltando à questão da prisão injusta, né, a gente sabe que o senhor disse, realmente as pessoas nem sempre têm um advogado, dependem da Defensoria Pública, que também tem um acúmulo de serviços. Fazer o que diante de uma situação como essa? Se a pessoa não tem condições financeiras de contratar um advogado particular, porque geralmente o advogado particular fica mais próximo do caso, justamente pelo fato de não ter tanta demanda, primeiro eu ressalto aqui o trabalho da Defensoria Pública. É um excelente trabalho. Aqui de Goiás é muito bom o trabalho, tecnicamente falando é excepcional. O grande problema é o mesmo problema que os juízes e os promotores têm, é o número da demanda. Então, muitas vezes a pessoa fica ali sem saber o que fazer porque vai até a defensoria, mas eles devem atuar nos casos de mais urgência. E muitas vezes ela fica sem receber a informação devida. Mas mesmo assim, eu aconselho a ir até a defensoria, porque se você tiver sorte de não ter tanta demanda ou tiver paciência de esperar um pouco, você vai receber as devidas informações.
Doutor Gabriel Fonseca, advogado criminalista, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Agora Goiás. Eu que agradeço, Jordevá, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar com a nutricionista Camila Caiado. Tem diferenças entre os alimentos diet e light? O que você sabe disso? E se você também tem dúvida quando consumir um desses produtos, fique atento, porque daqui a pouquinho a gente vai tirar todas essas dúvidas. Toda terça-feira a Camila está com a gente aqui no nosso programa, tá bom? Gente, a TV Brasil Central produziu também uma série especial sobre os 80 anos da Polícia Federal. O combate à corrupção é uma das atribuições dessa importante instituição. Nos últimos anos, diversos crimes contra a União foram investigados. A reportagem é do Alex Atanásio, com imagens de Washington Soares. A Polícia Federal tem desempenhado um papel crucial na proteção e na segurança da nossa sociedade. Seu compromisso incansável com a aplicação da lei, investigações rigorosas e enfrentamento do crime organizado merece nosso mais profundo reconhecimento. Nas ruas, a população sabe reconhecer esse trabalho. Trabalho mais minucioso, né? Trabalho mais comprometido. Para combater, né, essa corrupção, o que está acontecendo aí, né? Então, é muito importante, sim. Muito importante. Porque eles têm que investigar, né? O trabalho deles, eles estudaram para isso, né? Então eu acho muito importante. Neste trabalho também entram importantes operações, como Quinta Parcela, deflagrada em Goiás para combater fraudes no auxílio emergencial criado pelo governo federal para ajudar os trabalhadores durante a pandemia da Covid-19. A operação Posteriori no combate a recebimento de ilícitos de valores por parte de servidores do Ministério da Agricultura. E quem não se lembra da Operação Sepsi, que teve como alvo o desvio de recursos públicos na área da saúde, operado por organização social. Parte desses inquéritos vem parar na Delegacia de Combate aos Crimes Fazendários, da PF em Goiás, sob o comando do delegado Franklin Medeiros. Historicamente, entre 45% a 55% dos procedimentos em curso na Superintendência da Polícia Federal no Estado de Goiás são tratados aqui na nossa delegacia. As investigações ficam a cargo da Delegacia de Repreensão à Corrupção e Crimes Financeiros, que tem como titular a delegada Ingrid Nogueira. Apuração de crimes para fornecer ao Poder Judiciário os elementos mínimos de prova para início, né, do processo penal, que aí no futuro pode gerar uma condenação de eventuais criminosos. Mas para a Polícia Federal não basta apenas elucidar os crimes, mas também devolver os prejuízos aos cofres públicos. A gente pode ingressar com medidas cautelares de natureza patrimonial perante o Poder Judiciário para resguardar o proveito do crime obtido pelo criminoso e aí resguardando esse proveito posteriormente ao final de um processo penal, esse valor pode ser revertido para a sociedade, para os cofres públicos. Um dos trabalhos muito importantes realizados pela nossa Polícia Federal é o combate à nota falsa. Quando os policiais retiram esse tipo de material de circulação, é mais um tiro na corrupção do país. Depois de um trabalho sério na identificação e origem das notas, é preciso recuperar em dinheiro o estrago causado pelas moedas falsas. Desde a criação da Unidade Central de Combate à Moeda Falsa em Brasília, mais de 100 milhões de reais em cédulas falsas foram retiradas de circulação em todo o Brasil. Gente, toda terça-feira a gente recebe aqui ao vivo a Camila Caiado, que é nutricionista, e ela sempre traz dicas muito importantes para a nossa saúde. Camila, tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jordevá. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia a todos que estão aí em casa nos assistindo nessa terça-feira.
Eu quero falar. Desde que começou o programa, eu fiz uma pergunta aqui. Eu quero que você responda para mim. Qual é a diferença entre o alimento diet e o alimento light? Jordevar, vou contar para vocês aí de casa e para você também, Jordevar, que isso aí está na nossa legislação. Porque as indústrias, elas são obrigadas a cumprir aí com uma legislação. Os alimentos diet são aqueles que são isentos de alguma coisa. No caso aqui do Brasil, a maioria dos produtos diets são isentos de açúcar, né? A gente é muito acostumado a comprar um produto diet, aí já voltado para aquele público que é diabético. Já os produtos light são aqueles que têm redução aí de pelo menos 25% em alguma coisa. Pode ser em calorias, pode ser em gorduras, pode ser em sal. Então, o produto light, ele é bem diferente do diet, porque ele tem aí uma diminuição em percentual e é preciso que tenha um produto já no mercado que tenha uma quantidade aí, entre aspas, né, Jordevar, normal. Tenha um produto aí de referência para que haja um produto light. E eu queria até, aproveitando essa questão do produto light, você falou, é uma redução de 25% em alguma coisa. Pode ser que então ele tenha uma redução num determinado item, mas não tenha redução de gordura? Exatamente. Por exemplo, a gente pode ter produtos aí light em sódio, que é muito comum. Então, são produtos aí voltados, por exemplo, para um público hipertenso. E aí, muitas vezes, nós ou vocês aí de casa que estão ali no supermercado, olha ali aquele produto light e não tá ali, não vai lá na tabela, não vai procurar saber light em quê, e aí tá comprando, como se diz, gato por lebre, né? Então, muitas vezes tá lá reduzido só em sódio, que é voltado ali para um público de hipertenso, e você tá achando que ali tá diminuindo as calorias ou a gordura. E aí quem tem colesterol alto não serviu. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha sempre a ideia de que diet era açúcar, light gordura. E eu acho que uma boa parte da população brasileira também pensa dessa forma, né? E não é. Não é dessa forma. Inclusive, a gente é muito acostumado. Então, na maioria das vezes, o diet, né, que hoje é muito trocado pelo zero, né, que é do zero adição de açúcares, é muito acostumado, mas ele pode ser diet, por exemplo, em sódio. Ele pode ser diet em gordura, não ter nada daquele elemento, daquele macronutriente. Camila, como é que a população pegando o produto lá, ela vai perceber isso? Como é que ela faz esse comparativo? É muito importante a gente ler todo o rótulo do alimento. A gente teve uma grande evolução na rotulagem dos nossos alimentos, então o nosso público agora tem aquelas lupinhas. Já viu, Jordevar? Foi uma evolução muito grande da nossa rotulagem. É porque antes era tão pequenininho que a gente nem dava conta de ler, né? Exatamente, agora tá lá. Tá escrito que tem açúcar adicionado, que é alto em gordura saturada, agora tá bem grande ali, a olhos vistos, tudo bem que não impede ninguém de comprar, mas o recado tá dado, a gente está sendo bem informado. Mas é muito importante a gente sempre olhar tabela de composição de alimentos. Gente, é muito importante. Lista de ingredientes, é bom a gente saber o quê? Que o primeiro ingrediente da lista é aquele que mais tem. Então, vamos supor, a gente está comprando uma bolacha. Sim. Ou um achocolatado. Já pensou que você está comprando um achocolatado para o seu filho, que é para ter o quê? Cacau, né? Que é para ter chocolate. E o primeiro ingrediente é o quê? Açúcar? Aí você pensa que você está levando cacau e, na verdade, o que mais tem naquele achocolatado é açúcar e não cacau, e não chocolate. Então, é muito importante a gente ler a lista de ingredientes sabendo que o primeiro é o que mais tem e o último é o que menos tem. A lista é sempre em ordem decrescente de quantidade que vai ali naquele produto. Camila, a gente percebe que a indústria engana a gente, né? Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, o pão integral, né? Aquele pão de forma integral, a gente comprava como se fosse integral. Na verdade, ele nunca foi completamente integral, né? Hoje, com a nova legislação, você percebe lá que eles colocam lá 35% de integral. Quer dizer, antes era também 35% e a gente não sabia. O que aconteceu? Eles foram notificados a mudar as embalagens, porque lá estava escrito
100% integral, e agora vocês podem ver que eles mudaram para 100% nutrição. Por quê? Porque, na verdade, o produto não era composto por alimentos ou produtos 100% integrais. Então, não é que o pão integral seja ruim, mas é porque é uma forma da indústria de tentar vender uma coisa para a gente que, na verdade, não é tudo aquilo que ela está contando. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento da tabela de composição. Vai estar lá, gente, fibras. Quando a gente olha lá um pão integral, por exemplo, vai estar lá a porção de 100 gramas e geralmente tem a porção de 50 gramas, que equivale ali a uma fatia e meia. Um produto, para ter uma boa quantidade de fibras, ele tem que ter ali pelo menos 4 gramas de fibras em 50 gramas de produto, senão ele tem pouquinha fibra. Então é importante a gente ter conhecimento, a gente buscar conhecimento para entender aquela tabelinha e saber o que ali está dizendo para a gente. Ali vai estar explicado direitinho tudo que a gente precisa. Quanto de carboidrato, quanto de gordura, se tem açúcar adicionado, se não tem, tá tudo ali. Por quê? Porque a gente tem uma legislação e essa legislação cobra da indústria passar para nós que somos consumidores o que tem ali naquele produto e nós precisamos usar essas informações a serviço da nossa saúde. Boizinha, nós estamos falando também das pegadinhas, né, da indústria alimentícia. Eu até quero fazer uma pergunta para você. Outro dia eu vi uma caixinha de leite condensado num preço bem mais em conta, né, mais barato. Aí fui pesquisar e lá, na verdade, parece que não era feito com leite, era feito com bebida láctea. Como é que é isso? Qual que é essa diferença? Composto lácteo. Composto lácteo. Na verdade, existe essa diferença e muitas vezes nós somos realmente ludibriados, digamos assim, né? Isso acontece muito com os leites em pó que a gente vai comprar, porque as embalagens são muito parecidas e se a gente não tá lá atento, uma vai estar bem mais barato que a outra. E isso anda acontecendo muito também com os queijos, viu, Jordevá? É muito importante a gente olhar ali os produtos lácteos, que muitas vezes a gente acha que a gente está comprando queijo, que está comprando requeijão, e na verdade a gente está comprando uma mistura de gordura hidrogenada com água, com espessante. Como é que a gente vê isso? A gente precisa olhar ingredientes. Ingredientes. E agora, inclusive nos mercados, eles estão obrigando os supermercados a colocar aquela plaquinha lá. Este produto não é leite. Para você ver como a coisa anda séria. Porque realmente ludibria as pessoas, engana, né? E isso não é bom nem para a indústria, nem para ninguém. Eu queria até reforçar, que você reforçasse mesmo, por exemplo, quando não é leite, o que eles colocam lá? Quando não é leite... Quando é um composto lácteo, por exemplo. Não é leite puro, eles desidratam, né? Eles desidratam aquele composto e aí tem soro do leite. É como se eles fizessem uma montagem, um monte de quadradinhos. Tem açúcar um pouco adicionado, outros tipos de açúcar que são outros tipos de carboidrato que não o açúcar da cana-de-açúcar. Então eles vão colocando, somando coisas ali naquele leite. Geralmente ele vem importado em pó e depois reidratado, transformado ele em leite de caixinha, em composto lácteo de caixinha, ou e como você quase comprou lá no supermercado, o leite condensado feito com composto lácteo, mas não é leite de verdade, não é o leite que foi evaporado ali, porque o leite condensado é um leite evaporado com açúcar. O que temos ali é uma mistura de coisas que não usa 100% de leite. Usa um pouco de soro de leite, um pouco de carboidrato, para formar aquela mistura que a gente chama de composto lácteo. Muitas vezes eles acrescentam vitaminas e minerais para deixar o produto mais atrativo, para poder colocar ali no rótulo que tem mais essa vitamina, mais esse mineral, mas na verdade tudo isso é para dar uma enganada na gente, fazer a gente achar que aquele produto está mais interessante. Hoje as pessoas compram muito leite caixinha, né? Mas ainda tem aqueles leites saquinho, né? Qual que é melhor? Na verdade, mais saudável, vamos dizer assim. Na verdade, Jordevá, todos os leites são muito parecidos.
O que acontece? O leite de caixinha, ele passa por todos os leites para serem vendidos, segundo a nossa legislação, ele tem que passar por um processo de pasteurização, que ele é ali aquecido para matar as bactérias, né? Para que a gente não seja contaminado. Igual quando a gente fazia lá na roça, que a gente fervia o leite, basicamente é esse processo que acontece lá na indústria. O leite passa por uma canaleta ali rapidamente, ele é aquecido e logo depois resfriado para poder ser embalado. E aí, esse tratamento, o leite que a gente chama de fresco, né, que é vendido ali naqueles saquinhos, né, fresco não totalmente porque ele já foi pasteurizado, mas que vende ali naquele saquinho, ele tem um gosto, os pacientes principalmente relatam pra gente que ele tem um sabor diferenciado, que ele lembra mais aquele leite que a gente consumia lá na fazenda. Mas, na verdade, de composição mesmo, de nutriente, macronutriente, não muda muita coisa se ele está na caixinha ou se ele está ali no saquinho. Na verdade, o que a gente tem dificuldade de encontrar é aquele lá do saquinho, que é desnatado, geralmente aquele leite lá do saquinho, ele é mais integral, e algumas pessoas que fazem receitas, que fazem queijo, que fazem iogurtes, que fazem coalhada em casa, preferem usar o do saquinho e dizem que dá mais certo, que rende mais as receitas, né? Quero falar também do requeijão cremoso, né? Aquele requeijão, muitos deles a gente olha lá assim, está escrito com amido. Exatamente, isso então acontece. Não é um requeijão puro, né? Isso acontece não só com o requeijão, mas a gente encontra também nos molhos de tomate, a gente encontra em vários outros produtos ali na indústria alimentícia, que são produtos para dar espessura. O que acontece? Eles colocam o amido, porque o amido é um engrossante. Não é quando a gente não vai fazer mingau na nossa casa, a gente não coloca um pouquinho ali de maisena, a gente não coloca um amido ali, uma farinha, uma coisa, quando a gente vai fazer um molho para engrossar esse molho, a indústria está fazendo a mesma coisa, só que lá na casa dela, né? Então, o que acontece? Esse produto está vindo para a gente engrossado, só que diretamente lá da indústria. Então, às vezes, compensa você pagar um pouquinho mais caro para ter um produto de melhor qualidade aí na sua geladeira e, consequentemente, dentro de você. Tá certo. Camila Caiado, nutricionista aqui da Assembleia Legislativa, quero muito agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Jordevá. Bom dia para todos aí em casa. Vamos sempre, gente, prestar atenção nos rótulos, prestar atenção naquilo que a gente está comprando, que é industrializado, e levando para nossa casa. A indústria não é ruim de jeito nenhum. A gente precisa muito dos alimentos que são industrializados, mas a gente tem que saber usá-los para o nosso bem. E quanto mais cuidado a gente tiver, mais a gente força essa indústria a cuidar melhor dos alimentos que elas estão vendendo para a gente. Gente, toda terça a Camila Caiado está aqui com a gente, trazendo sempre dicas importantes para a nossa saúde, tá bom? Vamos continuando aqui. A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene em homenagem aos talentos desportivos aqui do estado de Goiás. A propositura partiu do delegado Eduardo Prado, deputado estadual aqui da Assembleia. A reportagem é da Patrícia Lee. Qual a importância do esporte na formação do indivíduo? Além dos benefícios à saúde, a prática esportiva cria e fortalece laços e é fonte inesgotável de descobertas pessoais. Que o diga o jovem Adric Miranda. Badminton é um jogo que joga com raquete e uma peteca numa quadra, que a tendência dele é fazer 21 pontos primeiro que o adversário. São 2 sets, né? Quem faz esses 2 sets primeiro ganha. Se caso tem empate, 1-1, vai ao terceiro set. O handebol tem crescido muito no nosso estado e, assim como qualquer outro esporte, contribui muito para o processo formativo do cidadão, não só em termos físicos, mas na formação humana. E graças a Deus nós temos grandes representantes no nosso estado. E hoje, talentos de peso de diversas modalidades esportivas que se destacam no estado de Goiás foram homenageados em sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa. Nossa, com grande carinho, com grande amor, né? Eu até agradeço, né, ao delegado Eduardo Prado pelo convite. Eu fiquei muito honrada, isso para mim é muito importante.
para o crescimento do boxe aqui também no estado de Goiás. Ter esse reconhecimento a nível estadual contribui muito para o nosso desenvolvimento e até mesmo a autoestima em relação ao trabalho. Essas homenagens feitas pela Assembleia, pelos nossos deputados, elas têm contribuído e dando visibilidade para modalidades às vezes poucos vistas, terem seus espaços e assim buscando novas experiências e potências, na verdade, né, potencialidades. A homenagem foi proposta pelo deputado delegado Eduardo Prado, do PL. O esporte, ele agrega a nossa vida, a nossa família, né, o bem-estar, e isso aí é fundamental para a gente ter uma boa vida. E você tendo uma boa vida, você vai ser uma pessoa dentro da sua família e um bom profissional. Então, por isso que eu faço questão de incentivar e parabenizar essas pessoas que se destacam no esporte goiano. É muito gratificante, né? Não só a minha parte fazer como atleta, e sim a equipe toda, por meu professor, meu técnico em si, colocar eu nesse patamar de estar competindo brasileiro, internacionalmente. Então, é muito feliz, não só da minha parte, mas da minha família, do apoio, né, dos meus técnicos. Olha, atenção você que gosta de manter as nossas tradições. Começa amanhã, quarta-feira, no Parque de Exposições de Goiânia, o Encontro de Muladeiros. Um evento no fim de semana aqueceu o público apaixonado por esses animais. O repórter Túlio Isaac Filho esteve lá e vai mostrar os detalhes pra gente. Meu amigo, quando você fala de muladeiros, claro que você lembra do estado de Goiás. Fábio Júnior, ABC Moares, hoje o que significa os muladeiros, não para o Goiás, para todo o país? É realmente um significado muito importante, né? Os muladeiros é um resgate à tradição. Esse encontro de muladeiros, encontro de comitiva, encontro de famílias que tá vindo pessoas do Brasil inteiro, do Acre, de Rondônia, de Minas Gerais. Então esse resgate nós estamos fazendo aqui no Parque de Exposição de 10 a 14 de abril. Então contamos com a presença de todos. Nós tivemos aí o apoio muito grande do governo do estado de Goiás, de várias empresas também do estado, que conseguimos aí realizar essa grande festa que está por vir. E olha, estou aqui com a matriarca e a mais elegante muladeira do país, Zezé Mota. São Miguel do Araguaia. Zezé, qual que é a emoção de mais um ano participar desse evento? Não tem assim nem o que falar. O coração tá mil. Gente, é assim, vem essa tradição, vem dos meus avós. O meu esposo, nós fundamos a comitiva Muladeiros do Araguaia para resgatar essa tradição. Eu sou uma apaixonada, eu sou uma muladeira, eu amo falar assim, sou muladeira. Vem conosco, vem participar dessa festa que vai ser um sucesso. Dia 10, o maior encontro de muladeiros que esse país já viu. Participe, Parque de Exposições Agropecuário, com certeza você vai se encantar, até porque, meu querido, corre nas nossas veias. Tá certo, gente, olha, tá vindo pessoas de várias partes do estado para acompanhar esse evento que é grande. Olha, para você ter uma ideia, na quinta-feira a proposta é que saiam 1000 cavaleiros lá do Parque de Exposições, atravessando a cidade, as principais ruas do centro de Goiânia até o Palácio das Esmeraldas. Vai ter concurso de comida, de trançadeira e no sábado um grande show também do Almir Sater. Se você gosta do Almir Sater, você pode participar. E nós temos imagens também de uma comitiva que saiu de Séries. Vamos ver as imagens. No animal, no outro, aquele descansa e eles colocam um outro para fazer a sequência da viagem. Essa é uma tradição antiga, porque é assim, né, que muitas vezes o boiadeiro conduzia gado, circulava pelo estado afora, pelo Brasil inteiro, né? Uma imagem bonita, que é um resgate das nossas tradições. Goiás tem uma origem rural muito grande, pecuaristas, né, agricultores, e a gente vê essa imagem aí, faz um convite para você, né? Nessa quarta-feira começa esse encontro de muladeiros que promete ser um dos maiores do país. Um abraço para vocês e parabéns, tá bom?
Vamos falar agora de outros assuntos aqui no nosso programa. O governo do estado, por meio da Goiás Fomento, realiza de hoje até o dia 12 de abril uma ação no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O objetivo é levar linhas de crédito para microempreendedores lá da região. Você vai ver mais detalhes agora na reportagem da Jaque Moura. O atendimento está sendo realizado no Shopping Garavelo. Foram disponibilizadas 3 linhas de crédito de forma facilitada para o microempreendedor. A ação conta com a parceria da Associação Comercial e Industrial e com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Em vez da pessoa ter dificuldade de ir lá, sair daqui, pegar seu carro e ir lá, no Goiás Fomento, o secretário Uri veio cá trazer na porta da pessoa a oportunidade para que ele possa empreender dentro do nosso município. A ação da Goiás Fomento já passou por outros locais. E segundo o presidente do órgão, mesmo com alguns contratempos, a aceitação e aprovação tem sido além do esperado. É uma preocupação nossa de facilitar a vida das pessoas e vale ressaltar, com juros subsidiados e com taxas alongadas. O que nós queremos? Dar condição para o empresário, gerar renda, gerar receita, gerar emprego. A partir do momento que o empreendedor senta aqui, ele já tem a possibilidade de acesso ao crédito, que pode variar de 5 mil a 2 milhões de reais. Claro que toda a documentação precisa ser analisada. Se for aprovada em até 30 dias, o dinheiro está na conta. A gente pede para os nossos clientes comprovante de identidade, endereço e comprovação da sua empresa. Se ela é MEI, o certificado de MEI, e se ela for empresa consolidada, o seu contrato social. Nada mais do que isso. Então a análise será feita aqui mesmo. Então os clientes sairão daqui com a certeza que seu crédito já está aprovado. Daniela faz salgados e quer expandir o negócio. Quando ficou sabendo da oportunidade, não perdeu tempo. Organizou a documentação, fez o procedimento e deu tudo certo. Facilita para nós, microempreendedores, né? Para a gente estar investindo na empresa, tendo capital de giro maior, né? Facilitando as parcelas também, né? Que são maiores, tem toda essa facilidade para a gente. O Lions Club é uma instituição que tem uma longa história pelo mundo de atuação em prol da comunidade. Aqui em Goiás não é diferente não. E para reconhecer o trabalho dessa instituição importante, o deputado estadual George Moraes realizou uma sessão solene extraordinária para falar desse assunto. Quem acompanhou foi Mona Lisa Carneiro. O plenário Iris Rezende recebeu integrantes do Lions Club International, que foram homenageados pelo deputado Dr. Jorge Moraes na noite da última sexta-feira. Além de entregar certificados de mérito legislativo, o deputado ainda concedeu ao advogado Isaías o título de cidadão goiano. Forte como a oração, o pertencimento é aquela percepção que você tem de sentir-se parte de um grupo social, de uma congregação ou de uma família, deputado. Porque, atenção, é na família que a vida começa e o amor nunca termina. A entidade é formada por mais de 1,4 milhão de pessoas, que tem a missão de colocar a bondade em ação, atuando em 8 causas: câncer infantil, diabetes, socorro após catástrofes, meio ambiente, esforços humanitários, fome, visão e juventude. A gente que faz parte do Lions é muito gratificante, porque é reconhecimento do nosso trabalho, né? Que é um trabalho filantrópico, sem fins lucrativos, então a gente fica muito feliz, dá mais vida das mãos do Dr. George, que é do Lions Clube Goiânia Norte, então a gente fica muito feliz. Acompanhando seu esposo, a deputada federal Flávia Moraes, que também é integrante do Lions Club, explicou o trabalho por eles prestado da sociedade goiana. Aqui em Goiás, um orgulho para nós o Banco de Olhos, que faz um serviço que atende aí milhares de goianos, pessoas até de fora do estado. E a gente fica feliz de poder participar dos nossos clubes aqui em Goiás, acompanhar o trabalho dessas pessoas, né, que vivem para servir e que escolheram essa missão como companheiro leão, como companheira leão, de trabalhar pelo próximo. Dr. Jorge Moraes falou da alegria em homenagear os integrantes do Lions Club nesta noite.
Depois de trabalhar tantos anos com esses companheiros valorosos do Lions Club, né, de poder agora homenageá-los, né, numa justa homenagem. Então, gratidão a todos eles, para mim um momento de satisfação, né, de muito reconhecimento a todo o trabalho prestado voluntário, né, por esses valorosos companheiros. Gente, o nosso programa Agora Goiás fica por aqui. Eu quero muito agradecer a sua companhia, a sua audiência, dizendo o seguinte: amanhã a gente volta no mesmo horário com muitas outras informações para você, sempre ao vivo, aqui pela TV Assembleia Legislativa. A gente encerra, né, mostrando para você como é que está o trânsito na capital, na Avenida Jamel Cecílio, conhecida como Avenida 136. Esse aí é o Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant e pertinho também da Assembleia Legislativa de Goiás. E também a gente mostra para você como é que está o tempo em Goiânia, tá vendo aí? Poucas nuvens, mas o clima tá aí um pouco quente. Melhorou, não tá tão quente como antigamente, mas tá aí um tempinho já esquentando. São imagens lá ao vivo do Morro do Mendanha, da nossa querida cidade. Tchau, gente, um abraço e até amanhã.